Olá, minhas queridas irmãs! Neste vídeo daremos continuidade à nossa série de estudos a respeito do livro Como Posso Me Sentir Produtiva como Mãe. Hoje nós iremos abordar o capítulo 2, que tem como título Usar Bem o Tempo. Um capítulo recheado com lições importantíssimas para a nossa vida cotidiana como mães. Vamos lá? Bom, primeiramente ela começa o livro falando sobre o nosso cenário atual. Ela diz que nós vivemos em um tempo que nos empurra para sermos como Martas, né? Sempre distraídas com inúmeras tarefas, tentando alcançar uma produtividade ideal. E é difícil escapar disso. Estamos sempre à procura de ferramentas que prometem a solução mágica para equilibrar tudo. Essa é a grande promessa. Porém, ela também diz que a Bíblia ela não nos chama para fazer o máximo de coisas possíveis. Muito pelo contrário, em Efésios 5,16 diz que somos chamadas a redimir o tempo, ou seja, a fazer o melhor uso do tempo, como bem vimos na semana passada. Após isso, ela compara o redimir o tempo com a sabedoria de um comerciante, né, que usa bem o seu dinheiro para investir no que realmente vale a pena no seu negócio. Assim, né, bem como um comerciante tem sabedoria para usar o seu dinheiro da melhor forma possível, sabendo investir naquilo que realmente é necessário para o seu negócio, como mulheres também devemos usar o nosso tempo com a mesma lógica, sabedoria e discernimento, né? Não por emoções, não por pressão da sociedade, do mundo, tá? Mas com sabedoria, tá bom? Como mães, né, ela diz, nós devemos imaginar o nosso tempo como uma moeda muito valiosa. Diariamente temos 24 horas e precisamos escolher como investir essa moeda. Cada decisão, né, sobre como gastamos nossos minutos deve ser lógica e bem pensada. E o mais importante, nós precisamos lembrar que nós controlamos o tempo, ele não nos controla. E depois de explorar esse assunto, ela traz, né, uma definição mais bíblica do que seja usar bem o tempo, do que significa redimir o tempo. Né? Ela diz o seguinte, que antes de sermos mães, usar bem o tempo poderia significar qualquer coisa, como preencher uma lista interminável de tarefas. Né? Mas como mães, tudo isso muda. Usar bem o tempo agora envolve mais do que completar listas. Talvez nós não marquemos muitas tarefas, porém ela diz que se nos dedicarmos a cuidar dos nossos filhos ou até mesmo se nos dedicarmos a descansar naquele dia, isso pode ser o melhor uso do nosso tempo e isso seria a verdadeira produtividade daquele momento e isso seria redimir melhor o tempo naquela situação, naquele dia, naquele momento. Pensando nesse ponto, eu trouxe para vocês uma leitura, tá? Dessa parte do capítulo, que eu achei maravilhosa e eu gostaria muito de ler para vocês, pois ela é muito assertiva a respeito, né, desse ponto. É algo que me marcou muito e que me ajudou no meu puerpério, como eu disse a vocês. Eu li esse livro durante essa fase e foi o que me ajudou. Então, eu vou estar lendo para vocês também. Olha só, não sei se vocês já leram, mas fica aqui. O que exatamente significa usar bem o tempo? Simplesmente que você está fazendo o que você deveria estar fazendo no momento em que você está fazendo. Antes de você se tornar mãe, usar bem o tempo quase sempre significava marcar muitas tarefas na sua lista. Como mãe, no entanto, usar bem o tempo não garante que você marcará tudo ou até qualquer coisa na sua lista. Crianças têm um jeito de interromper os dias de uma produtividade perfeitamente planejada. E por que nós associamos o sentir-se produtiva com listas completas? Pode ser difícil se sentir produtiva no fim do dia. Nós precisamos retreinar nossos cérebros para associarmos o sentimento de realização com diligência, com usar bem o tempo, não marcar como feitas as tarefas da lista, apesar de que a lista de tarefas pode ajudar a encorajar e a acompanhar o trabalho diligente. Isso não é apenas uma escala diferente da produtividade, é um sistema completamente diferente.
Você pode ser tão produtiva quanto qualquer pessoa, porque você pode usar o seu tempo tão bem quanto eles usam os deles, independente de quantas horas de trabalho focado eles sejam capazes de realizar em um dia. Quando você está tentando o seu melhor para fazer coisas, seus filhos parecem ser uma interrupção do seu trabalho real. Estejam eles se comportando bem ou sendo chatinhos, eles acabam te impedindo de marcar como feita a próxima tarefa. E é fácil se ressentir deles quando a próxima tarefa é o seu alvo principal. Mas quando a sua prioridade é usar bem o tempo, então passar tempo com os seus filhos não é uma interrupção, mas é frequentemente a melhor maneira em que você pode usar o seu tempo. Maravilhoso! E nem preciso dar muitas explicações a respeito desse trecho do livro, pois é um trecho que fala por si mesmo, não é, minhas irmãs? Muitas das vezes o melhor uso do nosso tempo não é preencher uma lista de tarefas, mas é passar tempo com os nossos filhos, o nosso trabalho importante. Muitas das vezes o melhor uso do nosso tempo é descansar enquanto o nosso filho tira uma soneca e não preencher nossas listas de tarefas, entendem? Ela não vem aqui com o chamado à procrastinação e à preguiça, muito pelo contrário, né? A autora aqui, ela faz um contraponto contra a idolatria da produtividade. A gente encarar a produtividade de maneira bíblica e não de maneira como o mundo enxerga a produtividade, colocando os nossos esforços como mães e cristãs naquilo que é correto colocar os nossos esforços. Então, muitas vezes a gente enche a nossa lista como se isso, né, como se nossas atividades fossem nos levar à redenção, como se nossas atividades diárias fossem capazes de fazer por nós, né, pudesse nos justificar perante Deus. Mas na verdade não, a gente precisa fazer o que fomos chamadas para fazer naquele dia. E muitas vezes o que fomos chamadas para fazer naquele dia foi cuidar dos nossos filhos, foi descansar, pois estaremos talvez sem energia. Então precisamos pensar sobre essas coisas e agir de maneira mais bíblica a respeito da nossa produtividade. Então ela vem com instruções básicas, né, sobre o que devemos fazer. Ela diz o seguinte, que quando focamos em usar bem o tempo, nós começamos a ver os nossos filhos e até as interrupções como parte aí do nosso trabalho importante, como parte do nosso chamado, como parte daquilo que a gente deveria estar realmente fazendo naquele momento. Passar mais tempo com os nossos filhos muitas vezes é a melhor maneira de investirmos o nosso tempo. Né? Fazer as coisas certas é mais importante do que fazer muitas coisas. Às vezes podemos completar uma lista inteira, mas se isso custou momentos com os nossos filhos, não usamos bem o nosso tempo. Devemos focar, na verdade, no esforço que colocamos no nosso dia e não no número de tarefas concluídas. Por exemplo, cuidar de uma criança doente pode não render uma lista completa. Na verdade, você pode ter um senso de que você perdeu o dia todo cuidando do seu filho, mas na verdade, isso foi o melhor uso do seu tempo naquele momento. E ela conclui aí, dizendo que quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente trabalha bem, quando a gente é produtiva, de acordo com a perspectiva bíblica, né, o descanso é mais satisfatório e verdadeiro. Deus, ele deu o exemplo e descansou após completar a sua obra. E nós também encontramos o verdadeiro descanso depois de trabalharmos diligentemente. Isso não tem a ver com o número de tarefas, mas com diligência, responsabilidade e empenho. E a pergunta final que fica é: qual é o melhor uso do seu tempo agora? Melhor ainda, transforme isso em uma oração e pergunte ao Senhor: Deus, qual é o melhor uso do meu tempo agora? Use as ferramentas da produtividade como suas aliadas. Utilize o seu calendário, a sua lista de tarefas. Utilize uma agenda ou um planner, mas de maneira redimida, sempre procurando ver a produtividade de forma bíblica e não de forma como o mundo vê. Essas ferramentas, elas devem te auxiliar e não causar pressão sobre você. Pressão sobre as suas atividades ou fazer com que você busque uma produtividade que não é bíblica. Você deve usá-las como suas aliadas, né, para que elas te ajudem a tornar automático o discernimento do que deve ser feito agora, evitando que você fique sobrecarregada e não saiba como tomar decisões. Então as agendas, os planners, os calendários, eles devem ser usados com sabedoria.
onde você deve colocar suas prioridades sempre na frente, né, seguidas aí por coisas que podem, né, ser tratadas de forma mais flexível, tá bom? E é isso, minhas irmãs, o grupo agora está aberto para interação. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito do que significa usar bem o tempo para a glória de Deus da maneira correta. E é isso, que Deus abençoe a semana de vocês e que vocês possam ser mais produtivas para a glória dele. Tchau!